Observando então que a energia elétrica consumida pelos clientes vai ser proporcional à renda e inversamente proporcional à tarifa, eu posso fazer uma representação que vou fazer aqui. Não vou fazer muito prolixo aqui, é simplesmente para que vocês vejam mais ou menos como se representa uma concessionária qualquer. A princípio, a gente coloca neste eixo a energia consumida, neste aqui a tarifa. Então, Y, que é a renda, vem a ser um parâmetro. E mais ou menos a coisa é assim. Aqui temos algo que é 31,5, sempre em terawatt-hora. Então, isto significaria uma venda anual de 31,5 terawatt. Aqui então, mais ou menos temos 30, 15, mais ou menos temos assim, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Aqui então temos mais ou menos uma coisa assim. Aqui vem assim, depois tenho uma que é mais assim e outra que é mais assim. E há uma que é a máxima, que é horizontal. Esta, a que valor de Y corresponde? É só ver a fórmula, não é? Quando Y é igual a 50.000, quando a renta é igual a 50.000, o parêntese fica zero. Então, é dado só pela parte que está aqui à esquerda, 6,5 mais Y sobre 2.000. Porque 1 menos Y sobre 50.000, quando Y é igual a 50.000, vale zero. Bom, quando Y vale 50.000, aliás, então aqui tenho 31,5, não é? Seria 50 sobre 2 dá 25, mais 6,5 dá 31,5. E, como não temos termo em T, porque o fator é zero, então é um horizontal. Então isto é Y igual a 50.000. Aqui temos, por exemplo, outra para Y igual a 40.000, outra para Y igual a 20.000. Essa renda seria anual? É? Essa renda seria anual? Seria anual, exatamente. Porque a produção toda o cálculo ali é feito anualmente. Bom, então esse mais ou menos seria a representação gráfica da concessionária no nosso modelo. E como vocês veem, é uma fórmula, na verdade, aproximada, mas bastante aproximada. Dá para, como diria, prever bastante bem as coisas que acontecem quando se liga. Bom, então, essa expressão, por outro lado, não é? Vocês veem que representa justamente os consumidores da CELIG. Ou seja, estas retas e essa fórmula representam o consumo. E nós então observamos que os consumidores têm um certo jeito, uma certa forma de agir que dista muito de ser um consumidor inelástico, como fala a ANEEL.
vou tentar explicar. A ANEEL imagina que o consumidor equivale ao que chamam de mercado de referência. E o mercado de referência é calculado sem se preocupar pela tarifa. É o que foi consumido. E implicitamente a ANEEL está imaginando que o consumidor consome a mesma coisa independentemente do preço. Ou seja, é um cara, vamos dizer assim, absolutamente despreocupado pelo dinheiro, evidentemente. É esquisito, mas isso é exatamente o que faz a CEMIG, a ANEEL. A ANEEL, nos seus revisões tarifárias, ele tem longas disquisições econômicas, financeiras e de todo tipo com relação às concessionárias, mas não tem uma linha dedicada à forma em que age o consumidor. Então, a conclusão que eu faço é que os resultados não podem refletir corretamente o compromisso entre consumo e produção. Mais ainda, qual é o objetivo da CEMIG, o objetivo da ANEEL, como agência reguladora? Vocês sabem que as agências reguladoras são os executores das políticas públicas. No caso, a política pública é feita pelo Ministério de Minas e Energia. E a execução e fiscalização é feita pela ANEEL, que não depende diretamente do Ministério de Minas e Energia. Depende apenas da Presidência da Nação. Então, essa forma em que é dividido o poder, por assim dizer, no Brasil, é muito interessante, não é? Porque justamente focaliza muito as políticas públicas. E eu diria que se há algo no qual a Presidente Dilma tirou nota 100, é no estímulo que ela deu à definição de políticas públicas. Há um grupo dentro dependente da Secretaria da Presidência que está justamente dedicado a definir políticas públicas. O que é uma política pública, por exemplo, no caso elétrico? Bom, essa política é muito simples. Diz o seguinte: olha, as concessionárias de energia, especialmente a distribuição, é um tipo de negócio, de empresa, que nós definimos como monopólio natural. Ou seja, significa que competir, ou seja, a competição, a concorrência é mais cara que o monopólio. Por isso se lo chama de natural. Na verdade, o monopólio natural é um tipo de estrutura econômica em que não vale a pena que exista concorrência. Pelo contrário, a existência de concorrência faz que a gente pague mais caro. Então, como é possível eu definir uma política pública que, como deve acontecer com toda política pública, ela maximize o bem-estar social? Porque o grande, vamos dizer assim, objetivo de toda política pública é maximizar o bem-estar social. Bom, no caso da política pública elétrica, então, significa que sendo o mercado um monopólio natural, eu devo intervir no mercado, eu devo regular o mercado, de modo que, em vez do mercado
agir como un monopolio natural, ele haja como un mercado de competición perfecta. Y en un mercado de competición perfecta, justamente, os agentes económicos maximizan su utilidad social. Eso nos vamos a ver ahora, enseguida. Bueno, ¿qué significa bienestar social? Ese es el primer paso, porque todo es muy bonito, yo estoy falando. No, la política pública dice o mercado eléctrico tiene que maximizar o bienestar social que produce. Ahora, ven alguien entonces y probablemente de la oposición y pregunta, olha, ¿qué significa bienestar social? Maximizar o coletivo, né? Os agentes exatamente. Como todo, produtor, consumidor. Mas como é possível medir quantitativamente esse bem-estar social? Então, como é que faz a ANEEL? A ANEEL é justamente a executora da política. Então, o Ministério de Minas e Energia fala que o mercado elétrico tem que maximizar o bem-estar social. E a ANEEL agora tem que convertir isso em uma fórmula, em algo quantitativo, que possa ser aplicado para dizer a concessionária o que tem que fazer. Então, o que o ANEEL fala é o seguinte, que esse bem-estar social se compõe de duas parcelas. Uma parcela, tá, é a diferença entre a utilidade e a receita. Vocês veem que a utilidade foi definida aqui de uma maneira correta, como a partir dessa fórmula. A receita não é mais que T multiplicado por Q. Aqui não temos jamais vetores, graças a Deus, porque estamos trabalhando só com um preço. E só com um bem e serviço que é a energia elétrica. Então, a receita elétrica é o produto da tarifa pelo... estamos assumindo que a tarifa é única, por enquanto. Então, o produto da tarifa pelo consumo vai dar menos receita. Então, se eu faço esse cálculo, consumo, e por outro lado, coloco nessa fórmula o valor de Q, vou ter, por um lado, a utilidade e por outro lado a receita. Fazendo a diferença, eu encontro algo que os economistas chamam como surplus, ou seja, o excedente também se chama muito, ou seja, é o que excede, é o que recebe o consumidor, excede o que paga. Há um surplus, e esse surplus é um benefício líquido que ele recebe pelo fato de comprar, e é o impulsor da compra, o nosso conceito. Bom, nessas condições, então, eu posso dizer, eu tenho um excedente do consumidor que se obtém dessa forma simples que nós temos aqui. Ou seja, esse excedente, o surplus, que a gente chama de S, vai ser igual a utilidade menos receita, ou seja, vai ser utilidade, que essa fórmula aí complicada, menos receita, que é T vezes Q. E com isso eu obtenho o valor do surplus, que, como eu falei, é uma das parcelas do bem-estar social. Como o que eu tenho que utilizar, que maximizar, é o bem-estar social inteiro, ou seja, esta parcela
mais a outra parcela, então eu não posso ainda fazer essa maximização. Eu tenho que esperar um pouco. E o que tenho que esperar? Tenho que esperar o seguinte. Vejam bem. E agora nós vamos introduzir o conceito de empresa, de concessionária. Nós aqui introduzimos o conceito de consumo. E agora vamos introduzir o conceito de produção. Então, essa introdução, essa produção vai ser expressa desta maneira. Vejam bem. Agora estou pensando então no produtor, ou como se chama mais especificamente na eletricidade, o fornecedor. Então, como é a situação do fornecedor? Bom, o fornecedor, para começar, é uma empresa. Geralmente, e praticamente em todos os casos que a gente tem conhecidos, é uma empresa de capital aberto, ou seja, o que antigamente se chamava de sociedade anônima. Essa empresa de capital aberto, ela recebe como início de todo o funcionamento dessa empresa, eu considero a entrada da receita. Ou seja, o pagamento das faturas de energia elétrica. Daí, eu vou ter uma série de deduções de diversa natureza que posso considerar como uma soma. E vou chamar de custo. Também isto é a receita. E isto aqui é custo. A diferença entre estes dois, o sobrante, o que há de mais de receita com relação aos custos, é o que nós chamamos de lucro econômico. Isto aqui parece uma coisa boa e já super conhecida, mas não é. Este lucro econômico vocês não têm que confundir com o lucro contábil. O lucro contábil é uma coisa e o lucro econômico é outra. A tal ponto que, para enfatizar essa diferença, muitos chamam a isto de valor econômico agregado. Inclusive, as primeiras pessoas que focaram a atenção em lucro econômico chamaram a isto de Economic Value Added. Economic Value Added, ou seja, as siglas são EVA. Então, é muito conhecido também, e foi muito popular em certa época, falar do EVA em vez de lucro econômico. Não é outra coisa que o que nós vamos ver agora. É algo, é um conceito que nós vamos ver imediatamente, para ver qual é a diferença entre o modelo da ANEEL com relação ao modelo contábil de uma empresa. Porque, deixem-me dizer a vocês que há uma diferença fundamental entre o que as empresas apresentam como resultado e o que a ANEEL julga como resultado da empresa. Entendem? E nós vamos ver isso de uma maneira simples, desta maneira. Justamente tentando destrinchar
abrir un pouco esta caixa preta para mostrar as coisas que están aí. Então, antes disso, nós temos que fazer um pequeno comentário, uma pequena observação com relação a o que se chama de custo de capital. Vocês compreendem que toda empresa ela tem uma empresa produtiva, tem ativos físicos, ou seja, tem, no caso elétrico, por exemplo, tem transformadores, linhas, postes, todo um conjunto na parafernália elétrica que representa quê? Representa o ativo físico que produz a distribuição. Esse conjunto de equipamentos e de dispositivos tem um custo. Ou seja, para custear os ativos físicos, a empresa levanta capital. Não é? Então, por que a empresa tem capital? Para justamente fazer frente à adquisição dos ativos físicos. Mas no caso da empresa de capital aberto, há uma peculiaridade com relação ao capital, no sentido de que o capital de uma empresa de capital aberto é de dois tipos. A empresa de capital aberto tem uma coisa que se chama capital próprio, ou, para melhor compreensão, capital acionário. O que é o capital acionário? O capital acionário é o capital que foi levantado emitindo ações. Mas, normalmente, uma empresa não se contenta com usar o capital que obteve da emissão de ações. Ela também empresta mais capital, na forma de, justamente, o que normalmente se denomina bonds, ou seja, são espécies de títulos que dão direito a um juro e a uma devolução do capital depois que terminou o prazo combinado. Ok? Bom, vejam bem que, então, desde um ponto de vista do que representa os interessados na empresa, eu tenho um interessado, que é o acionista, que tem um direito sobre a condução da empresa, a forma em que a empresa evolui. Por quê? Porque há uma estrutura que faz que o capital, o pessoal que é acionista, ele todo ano é convocado a uma assembleia. E nessa assembleia é escolhido um conselho de administração. E o conselho de administração presta contas aos acionistas. Então, desde certo ponto de vista, o acionista intervém nas decisões da empresa. Claro que na prática, acionistas pequenos pouco podem fazer para endireitar, por exemplo, uma empresa que está funcionando mal. Mas, a princípio, não é? O estatuto da sociedade de capital aberto reconhece que os acionistas têm um papel para escolher o conselho de administração e que
os executivos responden al Consejo de Administración, que por su vez responde a los accionistas. Y eso es llevado tan a serio en ciertos casos que ustedes saben que en los Estados Unidos en este momento hay accionistas que están vamos a decir así, entrando en la justicia contra Electrobras. Son accionistas americanos de Electrobras que hacen que Electrobras que Petrobras estaba mal conducida y consecuentemente quieren obtener una indemnización y también una punición para los responsables. É por causa da corrupção, né? Que culpa que eles têm, né? Os acionistas da empresa. Não sei se eles fizeram parte também, né, da corrupção. Então eles têm, quem não fez parte tem direito, né? Exatamente. Não é? Então, a princípio, se eles têm os votos necessários, podem actuar ou podem recorrer à justiça. Não é do caso agora, para mim não está muito claro como a justiça americana pode entrar em uma empresa que é de outro, mas vocês viram que um caso ainda mais escandaloso aconteceu com a FIFA, não é? Com a FIFA, a justiça americana está, neste momento, tem presos vamos dizer, dirigentes da FIFA, que é uma entidade que não tem nada a ver com os Estados Unidos e funciona em Suíça, que fica a milhares de quilômetros de distância. Entretanto, isso existe. Por que existe e se está bem ou está mal, não nos vamos a preocupar agora. Mas, de qualquer maneira, então vocês veem que os acionistas têm, por um lado, têm certos direitos que os credores, que são os que têm os bonds, ou seja, o outro tipo de capital, não têm. Entende? O credor não pode entrar numa assembleia, porque não é acionista. Então, desde esse ponto de vista, o acionista leva uma vantagem grande sobre o credor. Mas, por outra parte, se acontece algo com a empresa e a empresa entra em falência, então as coisas se dão desta maneira. Primeiro cobram os credores e quando se terminou de pagar os credores, se sobrar, se começa a pagar os acionistas. Então vocês veem que são duas coisas contrárias. E justamente isso faz que, por exemplo, ações que são preferenciais, porque elas têm um certo privilégio, em termos de que acontece na falência, se cotizam parecido a uma ação ordinária. Hoje o que existe é só capital acionário. Bom, concretamente, vocês veem que na prática esse direito teórico de intervir no rumo da empresa é justamente teórico e pouco prático. É difícil conseguir levar isso a um plano prático. Por outro lado, o privilégio de ser pago primeiramente se a empresa entra em falência é uma coisa bem mais concreta. Então, essa diferença na forma moderna de ver as empresas e as estruturas financeiras é considerada através do risco. Ou seja, o capital acionário tem um risco diferente do capital de terceiros. E a princípio, pelo que eu falei, o capital de terceiros tem menos risco que o capital acionário. Por isso que normalmente é menor, né? O capital Exatamente. de Consequentemente, o custo de capital. Exatamente, é menor. Bom, então isso é importante, porque vocês vão ver que agora essa divisão de capital em duas partes é vital enquanto a compreender bem como é o modelo da lei.